Amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus é bom. Abra sua palavra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Deus é bom. A presença dele é real aqui neste lugar. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor. Foi falado aqui no início do culto, aquietai-vos, aquieta. E eu quero falar mais uma vez para a amada igreja, aquieta o vosso coração. E sabeis que o Senhor é o nosso Deus. E como foi ministrado aqui no louvor, se é tempo de chorar, chore, bota para fora, grite, porque haverá um dia de júbilo, de alegria, de adoração. Amém? Quantos acharam a palavra do Senhor? Diga amém. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 6. Quero ler a partir do versículo de número 19. Mateus, capítulo de número 6. Eu quero ler a partir do versículo 19, que diz: Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Palavra essa, Senhor, viva, forte. Então, Deus, no nome de Jesus, fala aos nossos corações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, usa a minha vida como instrumento em tuas mãos para aquilo que o Senhor quer falar, ministrar. Em nome de Jesus, que a tua voz seja primazia aqui neste lugar, porque queremos ouvir a tua voz, Senhor. Assim nós te oramos e assim nós te agradecemos, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mediante a leitura da palavra do Senhor, quero ministrar uma palavra vinda de Deus com o seguinte tema: não desperdice a sua vida com coisas que para Deus não tem valor. Não desperdice a sua vida que para Deus não tem valor. Amada igreja, nós lemos um texto ao qual Jesus ele vem conversando com seus discípulos. E ele vem numa caminhada ao qual ele deu o sermão do monte, pregando e ensinando, aonde Jesus ele vem mostrando sobre as bem-aventuranças ou a felicidade daqueles que pertencem ao reino de Deus. Depois Jesus ele na sua caminhada ele fala sobre amar o próximo e depois ele coloca ali algumas coisas que os discípulos eles precisavam aprender e praticar, que era a oração, o jejum e a doação, ou a esmola em algumas traduções. E chegando nesse texto, Jesus ele pega um gancho e ele vem falar sobre os bens materiais. E no mundo ao qual nós estamos vivendo, a gente sabe que as nossas finanças, ela tem um ponto importante na nossa vida. Os bens materiais, as nossas finanças, o nosso emprego. E aqui Jesus, ele vem aqui falando a importância sobre nós sabermos aonde está voltado o nosso coração. E nós sabemos que, muitas das vezes, o nosso coração, ele acaba sendo tendencioso a ser inclinado para coisas que Jesus aqui, ele vai começar a nos ensinar, que não são tão importantes aqui. Eu quero destacar para a amada igreja, que ao longo dessa mensagem, eu não estou aqui querendo falar para a vossa igreja que o teu emprego não é importante, que trabalhar não é importante, que se esforçar para trabalhar, para estudar, para conquistar não é importante. Não é isso, irmãos. Mas como a amada igreja, eu creio que tem muitos irmãos aqui que já ouviram muitas e muitas mensagens, ou já leram muitas e diversas vezes esse texto. Mas o meu foco aqui, irmãos, é que a gente aprende, ou venha aprender a valorizar aquilo que realmente é importante para Deus. Porque Deus tem conversado comigo, e eu tenho meditado, eu tenho orado a Deus, e Deus ele tem colocado no meu coração que muitas das vezes a gente valoriza coisas que não são tão importantes assim. A gente gasta tempo, esforço, e a gente muitas das vezes se dedica com coisas que o tempo, como foi lido aqui, e a traça e o ladrão, eles vão consumir e vão roubar. No versículo de número 17 ao versículo de número 21,
aqui nós vamos ver que há 2 tesouros, um na terra e um no céu. O tesouro no céu, aquilo que a gente conquista, os bens materiais, as finanças. Jesus ele vai falar aqui que esses bens materiais, com o tempo, isso vai corroer. Com o tempo isso vai corroer, vai se perder. E muitas das vezes, o mundo ao qual nós estamos vivendo hoje, e como essa palavra é atual, muitas das vezes aquilo que eu tenho, aquilo que a amada igreja tem, o seu bem material, um ladrão pode vir, pode roubar. E muito interessante, irmãos, porque alguns teólogos vão dizer que essa passagem, Jesus está ensinando para os discípulos não ser como os fariseus, que estão enriquecendo com a igreja, que estão enriquecendo com aquilo que a igreja está tendo. E aqui nós vamos ver que não é diferente dos dias de hoje. Muitas pessoas vêm se enriquecendo com a igreja. Muitos líderes vêm abusando dos seus fiéis e com isso vão buscando riquezas, vão buscando coisas, bem materiais. Nós estamos vendo aí de pastores, de líderes com carros importados, com helicópteros, com aviões. E aqui Jesus ele vai dando um alerta, com pessoas que estão com a sua mente inclinada a coisas materiais. E trazendo para o nosso dia de hoje, e eu fiquei assim meditando, porque os discípulos nesse contexto aqui, eles não eram pessoas ricas. Não eram pessoas que tinham dinheiro tão ricas assim. E o Espírito Santo, ele falou ao meu coração que a questão financeira, a ganância, ela não é apenas para aquele que é rico ou para aquele que tem uma condição de classe média, mas aquele que é pobre, ele também tem a sua ambição, também tem o seu desejo. Então nós vamos ver que esse texto aqui, as riquezas, a questão financeira, ela invade a toda a classe social. Seja ela pobre, rica, de classe média, mas ela vai entrando e cada um tem o seu pensamento, o seu desejo. Mas irmãos, em nome de Jesus, que o nosso coração, a palavra de Jesus é que o nosso coração não esteja inclinado para as coisas materiais. E eu vejo que pessoas se esforçam ao máximo para o seu emprego. Se esforçam ao máximo, se não tem uma casa própria, se esforçam ao máximo para ter uma casa própria. Se quer buscar algo para que possa dar uma tranquilidade à sua família, ela ali se esforça ao máximo, se dedica ao máximo para que possa dar uma melhor condição para a tua família, e ali para que a tua família possa viver numa melhor condição. E aí se você perguntar para mim, Edu, tem problema nisso? Nenhum. Não tem problema nisso. Mas o problema entra quando a pessoa se esforça ao máximo para as coisas materiais e para as coisas espirituais, o menos. Pessoas que Deus falou claramente ao meu coração, pessoas que como eu, que bate ponto, e tem que chegar ali, no trabalho, ser pontual. E se você não bater o seu ponto ali no horário certinho, chegar atrasado, você tem que cobrir aquele horário. Senão você vai receber menos. Muitas e muitas das vezes, meus irmãos, eu tive que ligar para minha esposa e falar, cancela aquele passeio, porque eu vou ter que trabalhar sábado. Porque muitas das vezes, hoje não, graças a Deus eu estou num setor tranquilo, mas muitas e muitas das vezes, o meu chefe já virou para mim, vamos ter que trabalhar sábado. Você vai ter que trabalhar sábado. E eu tinha que trabalhar sábado.
Mas aí, quando vem para o reino de Deus, a gente não tem essa dedicação. A gente não tem essa pontualidade, a gente não tem essa disposição, a gente não tem essa pegada, a gente não tem essa motivação, porque muitas das vezes a pessoa é motivada pelos teus sonhos materiais, pelo teu salário, por hora extra, mas não é motivada para a obra de Deus. E aí, quando chega para a obra de Deus, não, posso chegar no culto quando o louvor estiver começando. Não, se o culto não acabar no horário, eu saio sem a bênção final do culto. Não, se tiver um evento no sábado, mas se eu tiver um passeio, eu vou para o passeio. Então, irmãos, o que Deus está falando aqui é que Ele se preocupa com o meu coração e com o teu coração. E não adianta a gente tentar enganar a mim mesmo, enganar o pastor ou a igreja, porque muitas das vezes a gente até consegue, porque o homem, ele julga por aquilo que ele vê. Então, se a pessoa está ali, e está bem vestida, e está disposta, a gente às vezes até tira a conclusão que essa pessoa está motivada para a obra. Mas Deus, Ele olha para o nosso coração. E Ele sabe a tendência do nosso coração. Ele sabe se você está com o teu coração dedicado e mais voltado para as coisas materiais do que espirituais. E aí, irmãos, Deus fala muito forte ao meu coração. Essa palavra, para onde está o nosso coração? Porque vai chegar um momento, irmãos, que o nosso dia aqui na terra vai se findar. O meu olho vai fechar, o teu olho vai fechar. E não adianta você fazer planos de querer viver até 80, 70, 50, porque nós não sabemos até quantos dias nós vamos viver. E ao longo dessa semana, a amada igreja sabe que eu perdi uma mãe. A minha sogra, que foi mais que uma sogra, foi uma mãe para mim. E ali eu fui vendo que a nossa vida não é nada. Que um dia a gente pode estar de pé e outro dia não. Teve uma barbaridade lá na comunidade do Salgueiro. Quantos jovens morreram lá? Nós não sabemos do dia do amanhã, e quando nossos olhos fechar aqui, quais serão os tesouros que nós vamos juntar? Vai ser casa, vai ser dinheiro, vai ser carro, ou vai ser tesouros no céu? A nossa fidelidade na obra, orando por aquele que está do seu lado, valorizando pela tua esposa, valorizando pelo teu marido, valorizando pela tua casa, pelo teu filho, por aquele que está perdido lá fora. Para onde está o nosso coração? O que nós temos valorizado? Será que a gente valoriza a vida, o reino de Deus? Ou a gente valoriza mais as coisas materiais? Será que para o trabalho a gente tem que estar lá, firme, faça sol, faça chuva? E quando está chovendo, a nossa primeira atitude é pegar o telefone, ligar para o evangelista ou para o pastor e perguntar se o evangelismo vai ser cancelado. Por causa da chuva, por causa do mau tempo, por causa de qualquer situação, porque é assim que nós somos. Quando vem falar do reino de Deus e acontece alguma coisa, a gente se deixa ser impedido de fazer a obra. Igreja Batista, muitas das vezes a gente deixa o reino de Deus do lado e dá prioridade para viajar, para passear. Muitas das vezes, a gente deixa de valorizar quem está na nossa casa, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso tio, o nosso avô.
E a gente fica ali, ó, trabalho, casa, trabalho, colégio, e vai e não tem tempo, já chega cansado, e toma banho, janta, e quando vai orar, muito mal ora, e já acorda de manhã, porque o tempo está assim, ó, o tempo não para. E o tempo vai nos sucumbindo. Mas em nome de Jesus, que nessa noite a gente possa valorizar o reino de Deus, a gente possa valorizar a nossa vida, a gente possa valorizar as pessoas, a gente possa valorizar a vida, porque é vida que tem que ser valorizada, e não coisas materiais. E a segunda parte, a partir do versículo de número 22, a palavra de Deus diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas. Quando eu fiquei meditando nessa parte aqui, eu lembrei lá do terceiro andar. Porque às vezes quando eu estou de escala e tem que ir lá em cima, e aí para acender a luz toda tem que ir lá na geladeira. E aí uma escuridão danada. Você vai andando devagar, e aí quando você acende a luz, clareia. E muito interessante que o Senhor Jesus, Ele faz uma analogia aos nossos olhos como uma candeia, um objeto que bota as velas e ilumina. E quando eu fui meditando nesse texto aqui, os olhos aqui, no original da palavra do grego, ela quer dizer que é um olhar reto, é um olhar focado, é um olhar que não se perde, é um olhar que você sabe para onde você está olhando. Muito interessante, amada igreja, que Jesus, depois de falar sobre os tesouros, Ele deixa uma outra mensagem para mim e para você. Depois que a gente tem a certeza que devemos juntar tesouros nos céus, a gente tem que ter o nosso olhar fixado nele, nas coisas dele, no reino, para o alvo, não se perder o nosso olhar, porque se a gente perder o nosso olhar, se nós deixarmos de enxergar, ou se o nosso olhar for um olhar sombrio, escuro, todo o nosso corpo, irmãos, olha como isso é sério, todo o nosso corpo será um corpo sombrio, de trevas. Mas quando a gente olha para a luz, quando a gente olha para Cristo Jesus, a nossa alma é clareada. Nós sejamos luz, ainda que seja em meio à escuridão, nós vamos ser luz. E nós não vamos desviar da caminhada. E nada vai poder nos desviar, nem as cobiças, nem os bens materiais, nada. E eu volto a destacar, não faz mal nenhum você trabalhar, você buscar um bom emprego, melhorar as suas condições financeiras, mas que o seu coração seja o reino, que você sabe que você está ali, mas você está no seu trabalho para honrar a Deus, para glorificar a Deus. E se Deus te der uma condição melhor de emprego, é para você abençoar o reino, abençoar a tua casa. Se Deus te der um bom carro, é para você abençoar os irmãos, é para você abençoar a tua casa. Se Deus te der condições melhores, é para o reino e para a tua casa, e para que você possa valorizar isso. Porque se um dia acontecer alguma coisa, isso não vai te paralisar.
se roubar o teu carro, se roubar as coisas que você tem, você vai ficar até triste, até eu vou ficar, nós somos carne. Mas isso não vai nos paralisar. Isso não vai deixar a gente se prostrar. Porque aí Deus vem aqui numa outra pegada, no versículo de número 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há um de odiar e amar um outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, o Deus esse, o Deus de riquezas, o Deus de dinheiro. E aqui Jesus faz a comparação. Nós não podemos, irmãos, não, eu estou aqui me esforçando, eu estou aqui trabalhando, mas se tiver uma obra, pode me chamar que eu vou. Não vai, irmãos, não vai. Quantas e quantas vezes eu já vi pessoas se matando de trabalhar e esfriando espiritualmente. Não tem como, irmãos. A gente tem que servir ao Senhor a todo tempo. E mesmo trabalhando, mesmo estudando, mas sabendo por onde andar, naquilo que está vendo. Amém, amada igreja? Glória a Deus. Aleluia. No versículo de número 26, Jesus diz assim: olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendeis vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou como que nos vestiremos? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amada igreja, Deus aqui, Ele vem concluindo essa palavra e Ele vem mostrando para os discípulos: veja vocês as árvores, os pássaros, acordam de manhã e buscam, têm o seu alimento. Veja você, os lírios do campo, que são vestidos. E ali Deus começa a olhar: será que nós não temos mais valores do que a natureza? Nós temos valor para Deus. Você tem valor para Deus. Se você tem valor para Deus, Deus não vai cuidar de você. Deus não vai cuidar da tua casa. Deus não vai cuidar de mim. E como disse o pastor André no domingo, irmãos, nós podemos passar fome, por que não? O desemprego pode bater na nossa porta, por que não? A dificuldade pode vir sim bater na nossa porta. Mas eu meditando nesse texto,
ainda mais depois da palavra ministrada no domingo. Deus falou fortemente ao meu coração que aquele que sabe ao Deus ao qual serve, que adora apenas um Deus, que serve apenas um Deus, que não está dividido, que o seu coração está inclinado para Deus, mas não as coisas espirituais. O vento pode vir, a tempestade pode alcançar, pode vir uma dificuldade, um desemprego, uma enfermidade, um deserto, uma dor, uma luta, mas ele não desiste de caminhar. Ele pode até chorar, como foi ministrado aqui, porque é tempo para todas as coisas, e nós somos humanos. Se é tempo de chorar, nós devemos chorar. Se é tempo de viver a dor, que a gente venha viver a dor, porque há momentos na nossa vida que vai ser momentos de cantar, de adorar, mas aquele que é apegado às coisas materiais, aquele que se esforça e está focado nas coisas materiais, está focado e se doa ao teu emprego, ao dinheiro, aí quando vem as coisas ele paralisa, ele acha que está tudo perdido, e aí ele vê que acha que não tem solução, porque roubaram o carro dele, porque ele deixou de comprar uma casa, e foi despejado e tem que morar em outro lugar. Ou então se vem um desemprego e a pessoa fica doente porque não consegue arrumar um novo emprego. E vem entre opressão, em depressão, e seja lá qual for a opressão, porque está vivendo materialismo. E é isso que tem alcançado as igrejas hoje. Porque as pessoas usam um púlpito para pregar sobre coisas materiais, para pregar que você pode ser mais do que vencedor, que você pode ganhar, que você pode ser um abençoado, que Deus é Deus do ouro e da prata, e você é filho dele, e ele vai te abençoar com ouro e prata. Que se a tua vontade, o teu sonho for ganhar uma casa, vem para a igreja, participa de campanha, de oração, que ele vai te dar a casa. E as pessoas estão enganando. O povo de Deus aí fora está sendo enganado por essa teologia da prosperidade que está sendo entranhada na vida das pessoas e na igreja aí fora. Ao invés de pregar e ensinar a gente a perder, porque esse é o evangelho. Nós temos que aprender a perder, a passar por dor, a passar por luta, a passar por dificuldade, a passar por deserto, a passar por moeda, a ser chicoteado, como foi pregado o apóstolo Paulo. O pastor pregou domingo, que ele foi fazendo uma retrospectiva da vida, e ele foi vendo que o evangelho só foi levando ele à dor, à perda, mas a perda das coisas materiais, a perda das coisas daqui na terra, não no céu. No céu ele foi vencedor. Eu quero desafiar a amada igreja a isso, a se colocar de pé em meio às dificuldades e não paralisar, mas enfrentar, seja lá qual for, aquilo que está batendo na tua porta, porque o nosso Deus é grande. Então se coloque de pé, não se incline às coisas materiais, mas peça a Deus para te encher da presença dEle, para te encher da glória dEle, para quando as dificuldades vier, você passar pela prova e dando glória a Deus. Vai estar doendo, você vai estar dando glória a Deus. Você vai estar chorando, mas você vai estar chorando e dando glória a Deus. Porque o evangelho é isso.
O Evangelho é isso. Martinho Lutero vai dizer: Jesus está fazendo das aves nossos professores e mestres. O mais frágil pardal se transforma em um teólogo e pregador para o mais sábio dos homens, dizendo: eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez todas as coisas, sabe das minhas necessidades, Ele me sustenta. Se Deus cuida das suas pequenas criaturas, Ele também cuidará de seus filhos. Qual pai que seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um pão, lhe dará uma pedra? E eu quero encerrar com uma frase do pastor Mauro, com um livro que eu estou lendo, o Teste do Coração, que o pastor Mauro diz: o que mais importa nos planos de Deus para nós, seus filhos, não são as coisas que iremos possuir, nem o que iremos desfrutar, mas sim o que iremos ser. Que coisa linda, irmãos. Pastor Mauro, nos seus finais dos dias, com câncer, e ele fala que o mais importante nos planos de Deus para nós, seus filhos, não são as coisas que iremos possuir, nem o que iremos desfrutar, mas quem iremos ser. Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer. Quem nós estamos sendo, Senhor. Quem nós estamos sendo. Para onde está inclinado o nosso coração, Senhor. Faça-nos, Senhor, a ter um coração inclinado para Ti. Como a irmã Estela falou, aquietai-vos. Aquietai-vos. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Ah, Deus, nos ajuda, Senhor, a se aquietar e saber, Senhor, que o nosso futuro pertence ao Senhor. Que a nossa vida pertence a Ti, Senhor. Que possamos valorizar a quem está do nosso lado. Que o marido valorize a tua esposa. Que gaste mais tempo com a tua esposa. Que perca mais tempo com a mulher ao qual o Senhor deu. Que a tua esposa venha amar e valorizar o teu marido. Venha gastar mais tempo com o teu marido, com os teus filhos. Que quem é pai, quem é mãe, venha valorizar o tempo que tem com os teus filhos. E quem é filho, venha valorizar o tempo com os teus pais. Que venhamos valorizar o teu reino, Senhor. Que venhamos valorizar a vida. Porque não sabemos do dia do amanhã, Senhor. E aonde nós estamos juntando tesouro? Será que se nós morremos hoje, nós vamos ter algo no céu? Algum tesouro no céu, Senhor? Oh, Pai, que possamos juntar, Senhor, os nossos tesouros nos céus. Em nome de Jesus, Senhor. Para que quando a dificuldade vier, nós não venhamos, Senhor, ser abalados. Em nome de Jesus. Se há pessoas aqui nessa noite, Deus, passando por alguma dificuldade,
que se há alguma pessoa aqui, Senhor, no deserto, se há alguma pessoa aqui, Deus, passando, Senhor, por um momento de tribulação, Deus, esteja com a mão sobre ele, sobre ela, o coloque de pé e o sustenta, bate a poeira, Senhor, e fortalece a caminhar, nos ensina, Senhor, a perder, nos ensina, Senhor, a passar por esses momentos, ó, convém. E muitas das vezes a gente não está preparado, mas o momento vem. Então nos ensina, Senhor, no nome de Jesus, para que nós possamos entender, Deus, que quem somos nós para questionar alguma coisa? Quem somos nós para falar para o Senhor que nós devemos sair do deserto, da tribulação e da dor? Quem somos nós, Senhor? Se o Senhor, teu Deus, não poupou o teu filho, quem dirá de nós? Mas, meu Senhor da glória, hoje é noite de ceia, Senhor, e nessa celebração nós venhamos olhar para o Senhor que foi crucificado, que foi chicoteado, que foi torturado, que foi pregado no madeiro, mas foi fiel até a morte, que não olhou para a direita e nem para a esquerda, mas foi fiel até a morte. Que nós possamos ser igual ao Senhor, ainda que esteja doendo, ainda que esteja, Senhor, machucando na alma, mas que nós venhamos ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor. Toma o teu povo em tuas mãos. Assim nós te oramos, assim nós te bendizemos, te damos graças, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.